Olá, minhas irmãs e irmãos, é um grande prazer estar com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de dedicar este vídeo especialmente à família do meu amigo Breno Rufino, sua mãe Elizabeth, seu pai, todos os que neste momento estão angustiados e inquietos por causa da Covid, que acabou batendo na porta deles e entrando. Eu gostaria de ler um texto que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e eu gostaria de ler a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar para a outra margem." E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te, fique quieto." O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: "Por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Este é um daqueles acontecimentos miraculosos da vida de Jesus que os evangelhos nos contam o tempo todo. Este, em particular, me chama a atenção porque ele tem um elemento estranho dentro de si. Eu conheço o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, que foi o cenário onde aconteceu este milagre. E sei também que os barcos que navegam naquela região são um pouco maiores que as nossas jangadas nordestinas. Eles têm algo em torno de 10 metros de comprimento. E um barco como este, de pequenas proporções, diante de uma tempestade em que as ondas arrebentam, os ventos batem de tal modo que a água das ondas entram no barco e começam a encher o barco, seria muito difícil que Jesus estivesse efetivamente dormindo com a cabeça em um travesseiro. A mim me parece que esse texto quer nos fazer pensar em questões não decorrentes da literalidade do texto, mas numa perspectiva simbólica. E nesta perspectiva é que eu gostaria de lhes falar sobre 5 aspectos deste texto. O primeiro aspecto, que pode parecer estranho a mim e a você, é que Jesus, estando ali à beira-mar, estando no litoral, estando numa região segura, convida os discípulos para que passem para a outra margem do lago de Genezaré, para que atravessassem o mar da Galileia, onde eles foram acometidos e encontrados pela tempestade. Por que Jesus faz isso? É porque o nosso lugar não é no Porto Seguro, onde nós gostaríamos de estar. O nosso lugar é justamente as águas tumultuosas e tumultuadas do meio do mar. Sim, porque tempo bom nunca fez bom marinheiro, não é verdade? São os momentos adversos, são as dificuldades pelas quais a gente passa que nos fortalecem para aquilo que enfrentaremos no depois. Talvez você esteja, neste momento, passando por águas agitadas e você fica olhando o teu barquinho enchendo de água e você fica angustiado e você chega e clama a Deus por socorro. E essa é a segunda situação que eu chamo a atenção nesse texto. Às vezes, a gente tem a impressão de que Deus esqueceu de nós, de que Ele está dormindo.
Esse é o cenário da passagem. Jesus, no meio da tempestade, o barco chacoalhando de um lado para o outro, e Jesus dormindo. Você já teve essa impressão que Deus esqueceu de você, ou que Deus se desconectou da tua vida, das questões da tua existência e está dormindo? E diz mais o texto, ele está dormindo na popa do barco, ou seja, lá atrás, as coisas acontecendo no meio e na proa do barco, e Jesus deitado, dormindo. Eu queria que você soubesse que Deus não esqueceu de você. Ele, no momento certo, ele se levantará para trazer a provisão, para suprir a sua necessidade. Ele não está dormindo, porque quem dorme sou eu e você. Era o Jesus histórico que precisava descansar dos seus trabalhos. Eu e você precisamos também. Mas Deus não cochila nem dorme. E nada acontece na tua vida. E a Bíblia diz que nem mesmo um cabelo da tua cabeça cai no chão sem que ele o permita. Nem mesmo um pardal cai sem que Deus o consinta. Então, eu queria convidar você a acreditar que Deus não esqueceu de você, ele te conduziu até essa tempestade para que você pudesse aprender, colher lições, se fortalecer e crescer. A terceira observação que eu faço é que quando os discípulos chegam para Jesus e dizem a ele: mestre, não se te dá que morramos, tu não te preocupa que pereçamos no meio dessa tempestade, o Senhor vai ficar aí parado, sem que fazer nada, e vai nos deixar perecer e morrer. Há dois problemas nesta fala dos discípulos. Em primeiro lugar, ela parte da pressuposição que Jesus não se interessa com o bem-estar deles, o que não é verdade. Então, a pergunta, ela carrega uma acusação. A acusação é dizer: o Senhor não está nem aí para os nossos problemas, o Senhor precisa tomar alguma providência, e o que os discípulos querem é impor a Jesus o tempo deles. Eu e você temos essa tendência também, né? De querer dizer como e quando Deus deve agir. Depois de ouvir essas palavras e perceber essas questões na alma dos discípulos, Jesus, de fato, se levanta e toma providências. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de colocar o segundo aspecto da pergunta. Não se te dá que morramos, tu não te preocupa que pereçamos? Em primeiro lugar, isso revela uma acusação de que Jesus não estaria interessado com os seus males, mas, em segundo lugar, coloca a responsabilidade de resolver o problema dos discípulos em Jesus. Essa é uma outra dimensão que eu queria que vocês prestassem atenção. Eles já vinham caminhando com Jesus, já viam Jesus clamar o poder de Deus e a manifestação de sua misericórdia várias vezes. Eles devem ter tomado todas as providências humanas para preservar a embarcação. Mas será que eles se dirigiram às ondas e aos ventos e mandaram que eles se calassem, cessassem? Deus nos dá autoridade para promover a ação do Espírito no nosso tempo e na nossa vida. Ao invés dos discípulos procurarem a Jesus para pedir a Jesus que tomasse alguma providência, por que eles mesmos não fizeram isto? Isso me leva à quarta dimensão de minha reflexão. Quando Jesus levanta, manifesta o seu poder, dizendo aos ventos que se calem e às ondas que se acalmem, e tudo serena, vem a bonança, Jesus se volta para os discípulos e pergunta: até quando sereis assim tímidos, medrosos, incapazes de enfrentar as dificuldades da tua vida, da vida de vocês? Ora, nós estamos sendo desafiados por Deus para olhar de frente as dificuldades que vêm e, em nome do Senhor, enfrentar mares e ventos, ondas que quebram como vagalhões sobre nós, e também
as forças de uma tempestade de raios e trovões que nos acometem no meio da noite, mas nós vamos nos levantar e enfrentar estas questões. Finalmente, o texto nos diz que os discípulos, depois de verem o milagre acontecer, perguntaram entre si: quem é este? Quem é este? Que até mesmo os ventos e os mares lhe obedecem. No final das contas, a gente descobre que eles não conheciam bem a Jesus. Andavam com Jesus, caminhavam, dormiam, acordavam com ele, comiam ao seu lado, mas não o conheciam. Provavelmente, nós também não conheçamos a Cristo tão bem como deveríamos conhecer. E este é o momento para dizer: Senhor, eu sei que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que tem as palavras da salvação. E crendo em Ti e colocando em Ti a minha fé, eu estou certo que estarei seguro e no poder do Teu nome enfrentarei os ventos, as tempestades e os vagalhões. Breno, meu amigo, Elizabeth, todos os seus familiares, que o Senhor lhes mova a ter esta fé e a exercitá-la na certeza de que o Senhor cuida de vocês. Ele não está dormindo na popa, mas o Senhor vela por nós. Assim como uma mãe amorosa cuida de seu filho febril nas vigílias da noite, o Senhor cuida de nós e vai cuidar de vocês. Ele está cuidando de vocês. Paz e bem. Termino com esta oração. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te animar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo em seu nome. Amém.